E o assunto agora é ISG. Já é amplamente aceito este conceito de que gestão da sustentabilidade pode ser até pré-requisito para empresas e executivos no mercado atual. Não só por conta do cuidado com o meio ambiente, mas também em termos de retorno financeiro. E é sobre isso que a gente fala agora com Francisco Veloso, reitor da Escola de Negócios INSEAD. Seja bem-vindo aqui ao CNN Money. É um prazer tê-lo por aqui, Francisco. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui convosco. Sustentabilidade já ganhou este grau de importância na gestão de companhias, porque o termo ISG ele vem sendo bastante utilizado hoje no mercado brasileiro. Há índices, por exemplo, de sustentabilidade na Bolsa de Valores, há relatórios de sustentabilidade emitidos por grandes empresas aqui no país, mas efetivamente o ISG, o termo sustentabilidade ainda, ele está já imerso nesse dia a dia de executivos aqui no Brasil e também no mundo? Eu acho que estamos num caminho, estamos fazendo um caminho. Portanto, eu acho que não podemos dizer que está imerso, mas existe, por um lado, um muito maior entendimento do que é e da relevância que tem, desde logo para a sociedade, para o mundo em que vivemos, não é? Portanto, esse é o aspecto central, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista do clima e do impacto climático, mas também biodiversidade e outros aspectos. E, portanto, a questão é como trazer isso para o negócio. E essa é que é a transição importante, é passarmos de uma lógica de refletirmos sobre qual é o impacto que nós temos em função da nossa atividade, das nossas operações, dos nossos produtos e pensar como é que nós podemos repensar a nossa estratégia empresarial para irmos num caminho de maior sustentabilidade e, portanto, com isso trazermos a sustentabilidade para, digamos, o core, o aspecto central do nosso negócio. Eu acho que essa é a transição importante. Entendi. A sustentabilidade hoje, o senhor e o INSEAD veem como um custo para essas empresas, um custo necessário para até perenidade dos negócios, ou é uma oportunidade até de gerar mais receita, de trazer mais sustentabilidade para as operações? Como que isso entra na balança? Porque no começo, quando iniciamos as conversas sobre ISG e sustentabilidade, isso é muito adaptado como um custo para as companhias. Essa é a visão de vocês? A parte do custo tem muito a ver com uma lógica digamos, de regulatória, não é? Portanto, nós temos que perceber qual é o impacto que nós temos, há requisitos regulatórios relativamente ao impacto ambiental, porque sabemos que determinado tipo de ações têm, seja ao nível da poluição no ar, ou da água, o que seja, portanto, esses aspectos têm que ser alterados, mas a questão é exatamente passarmos da lógica de custo para uma lógica de negócio. E eu acho que isso é absolutamente central para o futuro da sustentabilidade. Esse aspecto é importante para nós como INSEAD, porque nós somos uma escola de negócios que formamos gestores, portanto, temos um MBA muito reconhecido a nível internacional, sempre nos rankings internacionais, temos uma formação e desenvolvimento de executivos muito importante e por isso um dos aspectos que nós trazemos para essa formação é exatamente pensar isso como sendo parte do negócio e não apenas como um custo e procurar essas oportunidades. Essas oportunidades não quer dizer que de repente seja todo o negócio, mas pode ser, por exemplo, pensar assim, bem, onde é que poderá fazer as coisas de uma forma diferente que tem impacto positivo do lado da sustentabilidade, mas também tem impacto positivo do lado do negócio. E há muitos exemplos aqui no Brasil dessa mesma situação. Se nós pensarmos uma empresa como a Natura, que lançou há uns anos atrás os refills, a passagem para os refills significa menos custos, porque não é preciso fazer o negócio principal, significa também menos impacto ambiental. Portanto, é uma decisão que é uma decisão de sustentabilidade, mas é também uma decisão de negócio. E, portanto, a procura deste tipo de oportunidades é algo que é muito importante na alteração, digamos, da lógica dos gestores de topo para olharem desta forma mais estratégica para a sustentabilidade. E aí, quando olhamos, por exemplo, para este negócio de Natura, há muitos concorrentes, é basicamente uma concorrência monopolística aí nesse setor de cosméticos. Há um diferencial do produto muito atrelado à gestão ambiental, à gestão de sustentabilidade. Então, a Natura acaba tirando valor para o produto que vende, principalmente dessas práticas ISG. Tomou essa decisão e outros concorrentes vieram atrás com as embalagens também sustentáveis, as embalagens ambientalmente amigáveis. Então, a gente já viu isso espalhado aí, por exemplo, Boticário e outras empresas tomando a mesma decisão. Você acredita que isso é uma tendência de internalizar a externalidade do negócio, trazer isso para dentro e o debate
isso vai fazer parte do dia a dia de um futuro gestor? Para quem está se formando agora, isso vai ser indispensável para o futuro porque é uma tendência? Vai ser indispensável. Vai ser indispensável porque essa é a exigência cada vez mais dos mercados, dos clientes. Claro que dependendo das indústrias, dos setores, vamos ter níveis de expectativa e de exigência diferentes, mas o que nós temos que fazer é criar esse nível de conforto. E esse nível de conforto significa não pensar a parte de ESG separada da formação geral de um gestor. E por isso, por exemplo, como é que isso se transmite, por exemplo, para nós no caso do INSEAD? Nós pensamos em ter na formação do nosso MBA, a parte de sustentabilidade faz parte de todas as nossas disciplinas centrais, portanto, seja finanças ou marketing ou economia, tem uma dimensão de sustentabilidade porque tem que fazer parte de todas as áreas e fazer parte, digamos, da lógica de reflexão empresarial e de liderança de qualquer gestor hoje em dia. Depois, nós temos que lhes dar aos gestores ferramentas para pensarem do ponto de vista de oportunidades de negócio. E eu acho que isso, em particular com a COP, que chega aqui ao Brasil muito em breve, vai ser uma transição muito importante, que é pensar no papel central que as empresas têm como instrumentos de melhorarmos, digamos, o contexto, digamos, de sustentabilidade que existe no mundo. Sem as empresas, sem a liderança das empresas, sem líderes que sejam capazes de alterar esta lógica de negócio, nós não vamos conseguir mudar o nosso footprint, ou a nossa base ambiental e os seus impactos e também sociais. Em questão de arquitetura do modelo de negócio sustentável, qual parece o caminho mais lógico? As empresas maduras que já têm recursos disponíveis, já conhecem muito bem o segmento e tomam as decisões mais sustentáveis a partir de um momento de maturidade, ou empresas que nascem sustentáveis têm mais facilidade para lidar com esse tipo de problema? Não, eu acho que eu não pensava do ponto de vista de empresas novas ou de empresas existentes, porque o caminho tem que ser feito de formas diferentes e por todos tem que ser feito ao mesmo tempo. Exatamente. E, portanto, o que é importante é pensar sobre essa oportunidade e entrar dentro dessa oportunidade. Por exemplo, se nós pensarmos, mais uma vez aqui no contexto do Brasil, se nós pensarmos como uma empresa como a Veja, não é? A Veja primeiro entrou num segmento de clientes que eram mais, digamos, sensíveis às questões ambientais, validou a qualidade do seu produto nesse contexto e depois de validar nesse contexto, alargou para a quantidade de outros clientes. Este é um aspecto muito importante dentro dessa lógica de estratégia, de pensar assim, não, se for uma empresa estabelecida, provavelmente não conseguirei fazer em todos os segmentos e em todas as áreas ao mesmo tempo. Então vamos encontrar um segmento, vamos encontrar um produto onde, eventualmente, eu acho que há uma oportunidade de mercado, há um conjunto de clientes que valoriza mais, então vamos entrar dentro dessa solução. Outras empresas, como diz, novas empresas, podem montar a sua própria lógica de mercado desde o princípio. Por exemplo, um dos nossos antigos alunos, não aqui no Brasil, mas em França, mas eles já estão agora aqui no Brasil, que é a BlaBlaCar. A BlaBlaCar é uma empresa que desde o seu início, portanto o fundador é nosso antigo aluno, idealizou a empresa no INSEAD, e ele idealizou a empresa desde o princípio como sendo uma empresa de mobilidade em que as pessoas partilham os carros para irem entre uma cidade e outra cidade. Portanto, essa empresa apareceu desde o seu início com uma lógica de sustentabilidade. E, portanto, essa é a diferença. Numa empresa mais pequena pode aparecer desde o início, uma empresa estabelecida provavelmente vai encontrar um segmento, uma área e depois expandir para o seu negócio, embora já existem aqui também no Brasil empresas inteiras que têm o seu próprio modelo de negócio já com uma dimensão de sustentabilidade muito significativa. Nós falámos de uma Natura, mas também temos uma empresa como a Suzano, por exemplo, com quem nós estamos a fazer algum trabalho no INSEAD e que tem, de facto, uma lógica de sustentabilidade e inovação muito significativa e muito visível, não só no Brasil, mas a nível internacional. Perfeito. E olhando de fora para dentro, para o Brasil especificamente, quando a gente fala de bioeconomia, tema por conta da sede da COP30, que vai ser aqui em Belém do Pará,
e todos os olhos estarão voltados para o Brasil, que nós temos a oferecer em termos de bioeconomia. Nós conseguimos enxergar essa característica de sustentabilidade nos negócios hoje praticados aqui pelo Brasil, e você e o INSEAD enxergam essa oportunidade a ser aproveitada pelo país? Eu penso que esse é o salto que deve ser feito. Eu acho que, de facto, aqui no Brasil, e falámos já de alguns exemplos e poderemos falar de outros, há um conjunto de empresas a fazerem trabalhos muito interessantes e muito relevantes, não só no Brasil, mas a nível internacional. Mas aquilo que eu sinto é que não existe essa visibilidade a nível internacional. E é uma pena, por um lado, mas é uma oportunidade, que é como é que nós trabalhamos com estas empresas que já estão fazendo uma lógica de negócios de sustentabilidade muito significativas, ampliamos a sua visibilidade, o seu impacto e, de facto, alteramos também a forma como o contexto internacional vê o Brasil e vê os negócios do Brasil e o seu contributo para a sustentabilidade. Eu acho que a COP vai ser uma oportunidade muito significativa para amplificar esta visibilidade e, por isso, eu acho que vai ser muito relevante e importante ter a COP, não só pelo que a COP representa, mas também nessa dimensão do papel das empresas e das empresas brasileiras. Perfeito. O papel de um administrador normalmente passa ali por administrar financeiramente a companhia. Então, nós temos questão ali de retorno sobre o capital investido, você tem que dar as suas contribuições para o negócio, gerar mais dinheiro dentro da empresa do que, por exemplo, um investidor teria no mercado externo, comprando dívida dos Estados Unidos, comprando dívida brasileira. Então, precisa de retorno sobre esse patrimônio investido. Você acredita que as métricas hoje utilizadas para a gestão de companhias, elas são amigáveis para uma gestão socioambiental? Ou a gente vai ter que, de algum modo, mudar essas métricas? Como é que vocês ensinam justamente essa administração de empresas com sustentabilidade, sendo que quando o gestor financeiro tem que bater a régua, o ROI é que tem que estar no alto, é o retorno sobre o capital investido, é o projeto que tem que dar certo. Então, como é que esses dois mundos se conversam? A gente falou aqui sobre gerar receita, sobre oportunidade de negócios, mas na gestão, para tomar decisão, como que a sustentabilidade pode entrar e o que a gente pode fazer para mudar esse pensamento? Eu acho que essa questão das métricas é extraordinariamente importante, porque os gestores só podem tomar decisões, ou é muito mais fácil tomar decisões, quando nós temos medidas, quando nós sabemos onde estamos e onde queremos ir. E, durante muito tempo, nós não fazíamos isso do lado da sustentabilidade, seja na parte ambiental, seja na parte social. Sim. Como disse, nós temos métricas financeiras muito bem estabelecidas, mas onde estão as métricas ambientais? E, portanto, isso é uma condição absolutamente necessária. E isso vem, de um lado, da parte regulatória, e tem havido uma evolução importante que vai continuar nos próximos anos do lado regulatório, com métricas até ao nível da contabilidade, para encontrarmos, digamos, forma de fazer essas avaliações, mas também aparecem soluções de mercado e as duas dimensões são importantes. Para dar um outro exemplo muito próximo do INSEAD, a Ecovadis é uma empresa que faz precisamente a avaliação da estratégia e das métricas ambientais de empresas. É uma empresa privada que foi criada porque exatamente os seus fundadores, que são também antigos alunos do INSEAD, perceberam que havia uma falta no mercado de uma medida credível das iniciativas e do impacto que as empresas têm do lado ambiental. E, portanto, esse tipo de soluções que vêm do lado, digamos, do próprio mercado, empresas que começam a fazer essas medidas, são também muito importantes. E estamos a ver isso também nas empresas de rating. As Bloombergs começam cada vez mais a apresentar os seus próprios ratings e depois as coisas vão evoluindo como tudo, não é? Ou seja, as primeiras métricas talvez não sejam tão boas, outras vêm a ser melhor e isso nos vai ajudar a tomar melhores decisões e é uma condição necessária muito importante. Francisco Veloso, muito obrigado pela participação aqui conosco, é um prazer tê-lo por aqui. Volte sempre, meu caro, até a próxima. Muito obrigado eu pela oportunidade, foi um gosto. Agradecido.